Boa noite para todos. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 29, o penúltimo capítulo, e ele foi intitulado como Os 500 da Galileia. Segundo o que os evangelistas nos contam, a gente já sabe disso, que Jesus, para divulgar os seus ensinamentos, para divulgar a Boa Nova, primeiramente, ele chamou 12 discípulos. E também, os evangelistas nos contam, que mais tarde um pouco ele chamou 70 discípulos. E mandou sair de 2 em 2, divulgando a Boa Nova. Agora, Humberto de Campos, com esse capítulo, ele vem nos contar mais alguns escolhidos de Jesus. Então, ele inicia dizendo que depois do Calvário, depois da morte de Jesus, depois que Jesus já tinha aparecido para Madalena, depois que ele já tinha aparecido para os discípulos dele no cenáculo, onde eles estavam reunidos de porta fechada, ele apareceu com os 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Então ele apareceu diversas vezes e depois foi para o plano espiritual. Então Humberto de Campos nos conta que depois de tudo isso, os discípulos eles estavam reunidos lá em Jerusalém ainda, e eles estavam com muita saudade de Jesus. Mas Pedro viu e conversou com eles, que já estava na hora deles voltarem para Cafarnaum. Então a residência modesta de Cefas, que é a residência de Pedro, obedecendo às tradições dos primeiros ensinamentos, ali é que foi fixado o local onde atendia a população carente, onde atendia os doentes, onde eles divulgavam. Aí eles foram lá para a casa de Pedro, saíram de Jerusalém e foram para lá. E eles estavam lá, reunidos, conversando, recordando Jesus, confidenciando entre eles, Então eles falavam que o mestre voltaria ao monte para se despedir. Eles tinham essa certeza, que ele voltaria para despedir. Então foi numa tarde que eles reuniram os discípulos, reuniram a multidão e foram para o monte. Tinha lá várias pessoas, os que seguiam Jesus, Era uma mistura, tinha romanos, tinha judeus, tinha mulheres, tinha humildes, tinha filhos de pobres e descalços, tinha velhos respeitáveis. E eles foram, como que intuídos, que eles estavam esperando ali que Jesus fosse aparecer. De repente, do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, aparece a figura do Cristo, iluminado. Era ele. A emoção tomou conta do lugar. O seu sorriso, imagina o sorriso de Jesus. Imagina todo mundo ali que estava com saudade de Jesus.
O seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso. E ele irradiava uma luz tão forte que Humberto de Campos nos conta que as pessoas ficaram de joelho. E ele tomou as mãos dele tomaram uma atitude de quem abençoava todo mundo. Ele não falou nada. A palavra articulada não tomou parte daquele banquete de luz imaterial. Mas cada pessoa que ali estava, ouviu no seu coração o que ele falava. E aí agora nós vamos comentar o que foi que ele falou. Então, primeiro eu falei que ele chamou 12 discípulos, depois 70, e aqui Humberto de Campos fala de 500 da Galileia. E hoje, Jesus nos chama. Hoje somos nós que estamos encarregados da divulgação da boa nova do Cristo, da divulgação do seu projeto, de transformar o nosso mundo numa fraternidade universal. Ele nos chamou agora. Divaldo Franco fala que a gente que está fazendo parte desse projeto da doutrina espírita, nós fomos convocados por Jesus para a divulgação desse conhecimento. Em primeiro lugar, para nos transformar e depois para divulgar. E nós sabemos muito bem que Jesus, ele não escolhe pessoas perfeitas. Vê-se pelos apóstolos. Pedro era super imperfeito, era turrão, era muito bravo, e olhe que transformou Pedro. Paulo, que foi o maior divulgador, matou muita gente, perseguiu cristãos, e Jesus o escolheu. Então nós somos cheios de defeitos, mas Jesus nos escolheu. Então vamos ver o que ele falou para os 500 e vamos trazer para nós, porque ele está falando para nós hoje. Lembre-se, ele não usou palavra articulada. Todo mundo ouviu no coração. E vamos nós também ouvir no nosso coração o que Jesus está nos falando. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos. Ele fez isso com os discípulos dele. E vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores e vós sereis o fermento. O que o fermento faz? Ele leveda a massa, ele faz crescer. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Olha, negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus. E tomai a vossa cruz para seguir-me. Então, o que é a gente negar a gente mesmo? Aí nós temos que aliar o conhecimento que a doutrina espírita nos traz.
nós somos seres em evolução. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos em uma existência, mas nós já tivemos milhares de existências. E o objetivo é que nós cheguemos à plenitude, à perfeição relativa, não à perfeição de Deus, mas à perfeição que Jesus nos mostra. Ele é o nosso modelo. O modelo é para copiar. Então, o que nós devemos esquecer de nós, né? Como ele está falando, negar a gente mesmo e pegar a nossa cruz e seguir. Negar a gente mesmo é assim, olha, negar a nossa existência material, tudo que nós estamos passando aqui. São as nossas dificuldades, todo dia nós temos dificuldades. Nós não temos que mergulhar nessa dificuldade. Nós temos que saber que essa dificuldade é para o nosso crescimento. E nós temos que saber que Deus está do nosso lado, que Jesus está nos conduzindo, Ele é o nosso instrutor maior e Ele tem os prepostos dele que estão cuidando de nós. E esses prepostos dele é o nosso anjo de guarda, os nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos amam, aqueles que avalizaram a nossa reencarnação. Então eles estão o tempo todo nos auxiliando. Então o que nós temos que fazer como discípulos de Jesus? Passar isso adiante. Passar esse amor que Jesus ensinou. Esse amar ao próximo como a si mesmo. Então, em primeiro lugar, nos amar. Desenvolver esse alto amor. Nos perdoar. Nós erramos? Erramos, mas passou. Daqui para frente, procurar cada vez errar menos. E com isso ir desenvolvendo esse alto amor. Não nos cobrar tanto. Nos amar. E amar ao outro do jeito que nós nos amamos. E saber que para Deus, para Jesus, todos somos iguais. Haja vista os discípulos que ele escolheu, aos quais eu citei aqui. E eu não citei Judas, que é aquele que todo mundo atira pedras, porque foi aquele que traiu Jesus. E Jesus sabia que ele ia traí-lo e o escolheu. Fazia parte do planejamento, fazia parte do processo. Poderia não ter acontecido, nós teríamos avançado muito mais rápido se Judas não tivesse feito isso. Mas Jesus nem Deus deixaram de amá-lo por conta disso. Ao contrário, investiram nele e ele foi evoluindo. E nós sabemos que ele teve uma encarnação, de encarnação em encarnação. Nós sabemos que uma encarnação dele é a nossa benfeitora, a nossa guia da casa aqui, que foi Joana d'Arc, que foi importantíssima. Então, e é assim que Jesus está investindo em nós. Olha o que ele diz para os 500. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Isso acontece conosco hoje aqui também. Esses enganos com a vida transitória. A gente é muito apegado. A gente é apegado aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos bens materiais, à nossa casa, aos bens que a gente
administra. Então, o que a gente tem que fazer? É esse desapego. Nossos pais, nossos filhos, a gente tem que amar. Lógico que a gente ama, mas a gente tem que amar sem querer eles para a gente. Amar libertando, amar liberando. Eles são nossos pais, são nossos filhos, são nossos cônjuges nessa existência. Eles têm, cada um, a sua jornada, cada um o seu caminho a seguir. E também os bens materiais que nós utilizamos nessa existência. Eles não são nossos. Nós podemos utilizar e Deus permite isso. Mas nós não devemos ter o apego. Temos que cuidar, temos que cuidar. Mas nós vamos e eles vão ficar aqui. E o que nós vamos levar são só as virtudes que a gente desenvolver, o bem que a gente fizer. Humberto de Campos fala que naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia, os 500 que estavam ali, o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração de Jesus Cristo. E o mesmo está acontecendo conosco. Ele confiou esse conhecimento a nós. E Ele está nos inspirando todos os dias. Basta a gente abrir a nossa percepção, que Ele está o tempo todo. Concluindo, Humberto de Campos fala: e foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Então é assim, esses 500, Jesus foi colocando um em cada lugar, e de reencarnação em reencarnação, cada um foi transformando mais um. Muitos sofreram muito, sofreram demais, foram martirizados, principalmente os primeiros cristãos. Teve gente que foi assassinado, foi colocado em poste para ser queimado, foi atirado aos leões, os primeiros cristãos. E depois vieram outros. Francisco de Assis foi um deles. Madre Teresa de Calcutá. Chico Xavier foi um grande missionário, foi um grande divulgador. E existem vários anônimos. E assim nós podemos fazer a nossa parte. Esquecer as dificuldades e cada dia. É difícil, principalmente nos momentos, porque a gente está tendo essa claridade agora, mas a gente ainda não está muito apegado ainda. A gente ainda pensa, ainda está muito ligado à existência física. Mas devagarinho, trabalhando, principalmente nos momentos de conflito, já que nós
estamos tendo esse ensinamento, vamos aplicar. Vamos aplicar. Pensa, na hora do conflito mesmo, nós achamos que não vai ter saída. Qual é o recurso? A prece. Nós sabemos que Jesus está o tempo todo nos intuindo. A prece, a meditação, concentração. Começa com a respiração. Quando a gente presta atenção na nossa respiração, a gente desliga. E aí pega um evangelho, pega uma leitura edificante e vamos treinando. Todo dia a gente tem treinamento. Todos os dias, principalmente quando a gente está disposto, quando a gente fala não. É isso mesmo que eu quero. Eu compreendi a mensagem da doutrina espírita, eu compreendi o evangelho e eu quero isso para mim. Eu quero seguir isso sim. Aí os benfeitores falam, você quer? Então tá bom. Aí é na sua casa que começa um conflitozinho, é no seu trabalho, é até nos seus momentos de lazer. O tempo todo nós estamos sendo testados. O tempo todo a gente tem que escolher. Mas o que nos tranquiliza é que diante desse barco, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora, não só por conta da pandemia não, que também é um fator muito agravante que as pessoas, maioria das pessoas não entendem o porquê que isso está acontecendo, e nós já temos esse entendimento, porque Kardec perguntou para os espíritos, por que Deus permite estes flagelos? E os espíritos responderam que é para a humanidade avançar mais rapidamente. Então nós, como eu estou dizendo, nesse momento tumultuado que está, não só por conta da pandemia, mas é transição planetária. Nós estamos no auge da transição. Então, além de tudo isso que está acontecendo, além da pandemia, as pessoas estão... A Mônica pode testemunhar isso. É muita gente com problema emocional, ansiedade, depressão. É muita gente. E a doutrina espírita nos traz o conhecimento que, infelizmente, nós temos aqueles irmãozinhos que estão no plano espiritual ainda, que eles não querem que essa transição aconteça. Então eles influenciam, e muito. Influenciam demais. E o que nós precisamos para não cair, para não ser influenciado? E a gente é influenciado sim, mesmo com esse conhecimento todo, a gente é influenciado todos os dias. Então, de posse desse conhecimento, o que nós podemos fazer para não ser influenciados? É a prece, é o vigiar e orar, e a confiança que nós devemos ter naquele que nos criou e em Jesus que veio trazer a boa nova para nós.
Muita paz a todos.